a irmã Luísa quebrou, o corpo não para. O corpo, ele ajuda esse braço que está machucado e ele faz o papel desse braço que está machucado. Se a tua perna estiver machucada, se você quebrar o pé, você vai ter dificuldade de andar, mas com uma muleta você ainda consegue, porque teus outros membros vão ajudar você a andar, mesmo que aquele pé ferido está machucado. E assim é a nossa vida, a igreja do Senhor, ela precisa andar em unidade. Nas férias agora, em nome de Jesus, iremos retomar vários trabalhos, reerguer novas lideranças, porque a obra do Senhor ela não para. Se não formos nós, vai ser essa outra geração. E nós precisamos desse compromisso. Hoje pela manhã também, eu fui levar a Vitória, que ela ia servir, lá na igreja onde eles estão congregando em Jales. Hoje era o dia dela ficar nas mídias. E como ela trabalha à noite, ia chegar justo na hora, então não dava tempo dele ir para Jales. E eu levei, aproveitei e participei do culto de ceia. E graças a Deus, não é para nos gloriar, mas o Senhor nos presenteou como filhos abençoados, porque eles têm compromisso com a obra. O Vinícius, ele toca e agora também ministra, louva. E ele tem que estar na igreja, tem 2 cultos, um às 9 da manhã e um às 7 da noite. Das 9 da manhã eles têm que chegar aos músicos 7 horas da manhã, em pleno domingo. Ele trabalha a semana inteira levantando 6 horas da manhã para trabalhar. E no domingo ele levanta 6 horas para ir à igreja. Então ele não tem nem um dia da semana para dormir até mais tarde. E ele vai com alegria. Ele não dá desculpa. Hoje essa semana ele esteve, acho que bem, ele estava ruim, mas ele foi louvado. Ele não deixou de fazer o que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer, porque estava doente. Ele foi e fez, louvou, fez o que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. É isso que nós precisamos aprender. Louvar ao Senhor em todos, de todo o coração, de todo todas as nossas forças. E eles têm 2 cultos, um de manhã e um de noite. Então, eles têm esse compromisso com a obra. E nós muitas vezes não temos. Nós muitas vezes não participamos de tudo que a igreja oferece, de tudo que é feito, de tudo que é ministrado. Muitas vezes a gente deixa. E é uma escolha. E é justamente hoje, Deus me deu uma palavra que fala sobre escolhas. E fala muito também sobre decisões. Eu não sei qual que é o teu problema, a tua dificuldade. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sirvo um Deus que sabe. Contempla lá a sua casa, contempla a sua vida, o seu emprego, que vê quando você está dormindo à noite, ou quando você não está dormindo, porque você perde o sono. Ele é um Deus que vê tudo. É um Deus que te guarda enquanto você dorme. E o tema da mensagem é como tomar decisões difíceis. Não é fácil. E hoje eu quero trazer 2 exemplos que a Bíblia nos traz. Um de um exemplo bem sucedido e um de um exemplo mal sucedido de decisão de homens e mulheres da Bíblia. E ontem eu ministrei ali no chá de mulheres sobre uma dessas decisões, uma decisão bem sucedida. Ali eu ministrei sobre Abigail, uma mulher de Deus, uma mulher prudente, uma mulher sábia, inteligente, uma mulher que, mesmo tendo um marido que era imprudente, era orgulhoso, era um marido que muitas vezes não valorizava o que ele tinha em suas mãos. E ele chamava-se Nabal. Ele era insensato, ele era imprudente, ele era um homem mau. E aqui eu gostaria de ler algumas partes só, porque o texto é muito grande, senão não dá tempo. 1 Samuel 25, verso 14, 15, depois 18, 19 e depois 32. Esse é um exemplo de uma decisão
que foi assertiva porque foi uma decisão tomada pela direção de Deus. Vou ler aqui. Verso 14. 1 Samuel 25, 14. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou contra eles. E aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. A história conta uma passagem onde Davi estava ali com o seu exército, e Nabal estava ali nas colinas, tosqueando suas ovelhas. E o exército de Davi protegeu a família e o povo de Nabal. Só que, como eu ministrei ontem, o exército de Davi, como eles eram homens de guerra, e como eles eram nômades, né, eles estavam de tempos em tempos mudando, não dava tempo de plantar, não dava tempo de esperar a plantação crescer, para colher, para poder comer. Então eles andavam, ali, e eles protegiam alguns povos, e eles fizeram isso com Nabal. E eles foram lá, humildemente, pedir se Nabal tinha alguma coisa para dar para eles comerem, porque eles estavam famintos. Eles tinham guerreado. E eles se acharam no direito, porque eles ajudaram Nabal, eles protegeram Nabal, sem pedir nada em troca. E eles chegaram lá, humildemente pedindo, mas Nabal retrucou eles, desprezou eles como se fossem cachorros. E Davi se irou. Poxa, eu fiz tudo por esse homem e pelo povo, e ele me despreza dessa forma. E aí Davi decide ir lá e matar todos os homens daquela tribo, do povoado, e a família de Nabal. Quando Abigail, sua mulher, ficou sabendo disso, a Bíblia diz aqui então, no verso 18, até então ela não sabia, a partir do verso 18, então Abigail tomou de toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs-se sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Ela primeiro orou, e logo depressa ela tomou uma decisão. Ela precisou tomar uma decisão muito rápida. Ela foi muito sábia, ela foi muito prudente. Porque se ela tivesse falado para o seu marido, um homem imprudente, um homem egoísta, que Davi estava vindo para matá-los, esse homem ia juntar todo o seu exército e ia haver um confronto. Só que a diferença era que Davi e o seu exército estavam acostumados a guerrear. E com certeza eles venceriam e matariam Nabal e toda a sua família e todo o seu exército. Então ela evitou que das mãos de Davi escorressem sangue inocente. E ela vai ao encontro de Davi. E ela, ao ver Davi de longe, com todos os presentes que ela traz, ela se ajoelha, se prostra com a sua boca no pó. E ela disse: Meu Senhor, me perdoa, que caia sobre mim toda a culpa. Ela não acusa o seu marido, ela puxa para ela toda a responsabilidade. E ela diz: Eu não sabia, mas eu trouxe todos esses presentes, e eu sei que o Senhor, o meu Senhor, vai reinar sobre todo Israel, que não caia sobre a sua mão sangue inocente. E através dessa decisão de Abigail, todo o seu povo foi livre da morte. Todo o seu povo foi livre de sofrer um massacre. E ainda ela ajudou o ministério de Davi não ser manchado com sangue inocente. E no verso 32 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, se tu não te apressares e não vieras ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu na mão de Abigail o que ela havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvis a tua petição, e a ela atendi. Glória a Deus. Aleluia. Uma mulher Glória a Deus. sábia, prudente, quem tomou uma decisão não baseada nas suas emoções, não baseada no que ela conhecia, não baseada no momento, porque eu imagina você, se você ficasse sabendo que o seu marido, que seus filhos, que a cidade de Mesópolis seria atacada por um exército, que eles viriam para matar todo mundo. Você ficaria desesperado. Você muitas vezes entraria em pânico, sem saber o que fazer. Mas essa mulher, ela foi aos pés do Senhor, ela orou, ela pediu direção e rapidamente ela se levanta, porque oração não é só ficar lá pedindo para Deus não, porque Ele não vai fazer a sua parte. Deus vai fazer o impossível. Mas orar, você ora, Deus faz o impossível. O sobrenatural é dele, mas o natural é você que precisa fazer. Então é orar e ação. Ela orou e se levantou depressa, como diz aqui a palavra. Ela se apressou em ir em encontro de Davi. Aleluia. E resolver aquela situação, já que o marido dela não poderia resolver a situação por ser imprudente. E ela evita o combate, o massacre, o conflito. E quando ela chega em sua casa e ela conta isso a seu marido, ele fica paralisado. E depois Deus o fere e ele morre. Deus entrou em justiça na vida dessa mulher. E depois Davi a toma como esposa. Através da prudência, de uma decisão difícil. Certamente ela tomou uma decisão difícil, porque se Nabal soubesse também do que ela estava fazendo, porque ela não avisou ele, certamente ele a mataria. Mas ela confiou no Deus de Israel, e ela foi e fez aquilo que o Senhor a instruiu a fazer. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Eu muitas vezes tomei decisões erradas. Na vida, a gente muitas vezes se precipita. A palavra fala, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim não é o melhor. A gente se precipita e toma algumas decisões. A decisão que você toma hoje vai impactar o teu destino e a tua geração. Essa mulher tomou uma decisão assertiva e manteve intacta a sua casa, a sua família, os seus filhos e o seu povo. Mas agora nós vamos ver uma decisão imprudente. E eu te convido a você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27. O exemplo de Geazi. 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27. Vou ler rapidamente. Diz assim: Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que ele corria atrás dele, saltou do carro e foi encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu:
tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos do profeta da região das montanhosas de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivas. Pôs-lhe sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao alqueire, tornou-os das suas mãos, depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e pôs-se de pé diante do seu senhor e perguntou-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Uma decisão precipitada, uma decisão muitas vezes com os olhos carnais. Ele mente para Naamã, dizendo que o seu Senhor o enviou. E depois ele mente para o seu Senhor, dizendo que ele não tinha ido para lugar nenhum. Mas o profeta do Senhor, Deus revelava as coisas, Deus mostrava, e ele diz a Geazi: eis que eu não fui contigo em espírito. Ele falou até a cor das vestes. Ele diz aqui, vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois. Geazi cresceu o olho naqueles presentes que Naamã tinha trazido. Mas o profeta do Senhor não queria receber presentes, porque toda a honra e toda a glória era para o Senhor. Ele era apenas um canal de Deus para quebrar o orgulho de Naamã e para que ele fosse curado, e que através da cura de Naamã todos pudessem ver que há profeta em Israel. E Geazi, ele se interessa pelos bens materiais, vai atrás, pega, esconde, mente, e sobre ele cai uma maldição, que a lepra de Naamã pegará a ti, e pior, a tua descendência. Muitas vezes decisões que nós tomamos erradas vão impactar até a nossa descendência, vão impactar até a nossa geração. Ele ficou leproso e a sua descendência para sempre. Olha isso, uma decisão errada. Na hora de tomar decisões, não levar em conta suas emoções e nem desejos da carne, mas tomar a decisão guiada pelo Espírito Santo. Tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Aquela mulher, Abigail, tomou uma decisão guiada pelo Espírito Santo e a vitória entrou na casa dela. Geazi tomou uma decisão não guiada pelo Espírito Santo e a morte entrou em sua casa. As nossas decisões influenciam não só a nossa vida, mas também a nossa geração. Eu gostaria também de te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, verso 27 e 28. Muitas vezes nós passamos por situações onde nós precisamos nos mover, onde nós precisamos tomar decisões, onde nós precisamos sair da zona de conforto, onde nós precisamos fazer alguma coisa, lugar de transição.
e nós ficamos acorrentados, parados, com medo de sair do lugar. Deus é um Deus de movimento, mas nós precisamos nos movimentar com Deus, que foi o que Abigail fez. É no momento em que as coisas começam a mudar que temos que tomar cuidado com a nossa decisão, pois gostamos de ficar na zona de conforto. E com a mudança nós começamos a ficar tristes. Vamos ler aqui então o que diz sobre mudança, aqui em Hebreus 12, do 27 em diante. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele procura homens e mulheres que estejam dispostos a isso, servi-lo a Ele, de modo agradável, de todo o coração, não por obrigação, com toda a sua alegria, com toda a sua força, com toda a reverência e com santo temor. Temer ao Senhor não é ter medo, é temer e obedecer o que diz a palavra. A palavra, mais uma vez, mostra bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que aquelas que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. E muitas vezes nós trocamos um reino que não pode ser abalado por coisas que podem ser abaladas. Que nós não venhamos a juntar tesouros na terra. É bom sim ter, né, coisas, é bom a gente trabalhar, a gente viver bem, é muito bom. Mas debaixo da graça do Senhor. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós aprendermos a buscarmos esse reino inabalável, essa vida com Deus, o peso de glória sobre a nossa vida, nada do que pode ser abalado, que for tirado de nós, vai nos fazer falta, vai nos tirar do equilíbrio. Porque as lutas vêm, as provações vêm, as dificuldades vêm, e vem tentar tirar a nossa estrutura, vem tentar nos abalar mesmo, tirar a nossa fé, tirar a nossa comunhão, tirar tudo aquilo que nós temos de mais precioso. Porque a palavra nos diz sobre tudo que você deve guardar. Guarda o quê? É para a gente guardar dinheiro em casa? É para guardar o quê? O nosso coração. Porque é dele que provém as saídas. De tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, diz a palavra do Senhor. As coisas que precisam ser abaladas têm que mudar de lugar, para dar lugar àquelas que não podem ser abaladas. Se você está passando por um turbilhão, por uma montanha-russa na sua vida, a sua vida está sendo abalada, agradeça, obrigado, Senhor, porque eu sei que no meio desse caos vai sobrar somente aquilo que não pode ser abalado. O teu reino sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o teu propósito na minha vida. As coisas de Deus, elas não podem ser abaladas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe aquela música do Samuel Messias? Venceu, que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Sabe esse louvor? Ele é pura verdade. Os planos do Senhor ninguém pode abalar.
Passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela certamente se cumprirá. Se cumprirá. Mas você precisa de algumas armas dos céus para você permanecer. Porque um soldado, quando ele entra em serviço, quando ele entra no quartel, quando ele passa o ponto ali, ou registra a sua presença naquele dia, ele não vai de qualquer jeito. Primeira coisa, ele veste a sua farda. Um soldado não pode trabalhar sem farda. Só se ele estiver de folga e acontecer alguma coisa, e aí sim, ele estiver a paisana, ele até vai fazer alguma coisa, mas em exercício, ele tem que estar fardado. E porque nós, cristãos, vamos muitas vezes para o combate sem a armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios 6:10. Como que nós vamos para um combate sem a farda? Sem estar pronto, sem estar revestido? Certamente nós perderemos essa guerra. Se não formos preparados, vestidos com essa farda celestial, nós não ganharemos a batalha. Se estivermos revestidos, sim, nós venceremos. Segundo, um soldado, quando entra em exercício ali no início do dia, ou se for noturno, além de estar fardado, o que mais que ele vai fazer? Ele vai estar preparado com seu instrumento, né? O seu revólver, o que seja ali, seus instrumentos para trabalhar. Ele vai estar ali habilitado para o exercício. E nós? Estamos indo para o combate habilitados? Olha a tua espada aqui, ó. Essa é a espada. Você tem que estar habilitado com ela. Essa é a sua arma. Essa é a sua arma para vencer todo e qualquer dardo inflamado do inimigo. Não precisa andar com ela debaixo do braço toda hora, não. Sabe aquela música da Cassiane? Ela me ensinou muito. Porque tem lugares até do mundo que a Bíblia é proibida. E aí? Aquele povo vai ficar sem Deus? Ó. Sabe a música da Cassiane? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. É isso. Você não precisa andar 24 horas com a Bíblia debaixo do seu braço, mas você tem que andar 24 horas com ela dentro do seu coração. Aleluia. Guardada na sua mente, repetindo para você mesmo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa profetizar dentro da sua casa o que está escrito aqui na palavra. Glória a Deus. Mesmo que você não esteja com ela nas suas mãos, que você saiba proferir essa palavra. Que você esteja armado todos os dias. E você só vai estar armado quando você ler, quando você degustar a palavra. E ela vai estar em você. E ela vai permanecer. Se conheceres a minha palavra e permanecer nela, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E sabe qual mais armas Ele nos dá? A coragem. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem. A próxima geração precisa da sua coragem, pois é ela quem vai impactar os que vierem depois de você. Agora, está na hora de você tomar decisões difíceis. Então não tenha medo. A próxima geração, os teus filhos, os teus netos, eles precisam da tua coragem, eles precisam de você. Porque os pés deles vão pisar onde os seus não foram. Por quê? Porque eles vão se espelhar em você.
A minha mãe e o meu pai tiveram coragem de ir até aqui. Então eu aprendi com eles e eu tenho coragem de ir adiante de onde eles foram. Mas nós somos espelho. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Você não é espelho? Você é espelho para os seus filhos, para a sua casa e para os que estão ao seu redor. O que você está refletindo? O que você está refletindo? Você é medroso? Os medrosos não herdarão o reino de Deus. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de... Oh, misericórdia, meu Deus. Vamos repetir de novo, eu ensaio isso. Vamos lá. Pois o Espírito que Deus nos deu não é espírito de covardia, mas de poder. Ele te deu espírito de poder, de ousadia. Por que você está com medo? Porque você tem medo. Coragem. Deus quer que você tome posse dessa palavra. Deus quer que você tenha coragem como os homens da Bíblia, que tiveram coragem de enfrentar reis, de enfrentar exércitos, de enfrentar autoridades, de enfrentar doutores da lei. Tiveram coragem para que essa palavra chegasse até aqui. Tiveram coragem de pregar, tiveram coragem muitas vezes de perder a sua vida para essa palavra chegar até aqui. Você sabia que a Bíblia antigamente, lá na época medieval, a Bíblia era algo escondido, era algo sagrado, era algo que ninguém tinha acesso, somente os sacerdotes. E para que a palavra de Cristo não chegasse até nós, eles envenenavam as páginas. E nós temos esse costume, né? Todos que faziam isso morriam, porque tinha veneno nas páginas para que as pessoas não lessem. E mesmo que lessem, não tivessem tempo de passar a informação adiante. Se você for estudar a história do Evangelho, você vai ver que homens morreram para que esse Evangelho chegasse até você. Homens sofreram, homens foram presos, chicoteados, e você está aí, bonitão, sentado na cadeira. Glória a Deus pela vida daqueles que passaram, para que essa palavra chegasse até mim e até você hoje. E o que você está fazendo para essa palavra chegar na próxima geração? Para essa palavra chegar aos que precisam, para essa palavra chegar realmente àqueles que necessitam. Coragem. O Senhor está te pedindo nessa noite coragem. Tome posse. Diga, Senhor, repete para você mesmo: eu devo ser guiado pelo Espírito Santo para tomar as minhas decisões, para que elas possam ser diferenciadas, para que elas sejam decisões que tragam paz, que tragam vida para minha casa e para quem esteja ao meu redor. E há decisões que vão quebrar o seu coração, mas elas vão consertar a sua alma. Muitas vezes, aquilo que o pastor Edinho leu agora no início do culto, né? O vaso do oleiro. Quebra a minha vida, faça de novo. Tem vezes que o Senhor faz isso. Ele nos quebra, dói. Mas quando Ele faz de novo, Ele faz um vaso lindo, um vaso de honra, um vaso que Ele vai usar. Quando Ele faz de novo, Ele tem um propósito. Então, se está doendo, se essa decisão que você tomou ou precisa tomar está doendo, saiba que Ele está consertando a sua alma. Deus é especialista em nos surpreender. Ele faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele faz coisas que nós nem imaginamos. Eu já contei aqui inúmeros testemunhos. Mas nós precisamos, assim como Abigail, ser ligados pelo Espírito e tomar decisões que trazem vida.
e não como Geazi, que tomou uma decisão precipitada e trouxe morte para sua casa. A Bíblia diz em Provérbios 4,16: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então nós precisamos orar, refletir na palavra. Se necessário for, pedir conselhos, mas não para o mundo, para pessoas, homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Não é para qualquer um, não. Se você não tiver para quem contar, conta só para Jesus. Mas não sai contando para todo mundo, não. Muito menos para Instagram e para Facebook. Conta para Jesus. Tem um hino bem antigo que a gente cantava lá na Maravilha de Jesus, na igreja que eu me converti, que era assim: a quem deves tu contar a tua história, a quem deves tu dizer tudo o que sentes, a quem deves te humilhar chorando, é só exclusivamente a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Porque Ele não vai sair fofocando para ninguém. Ele não vai contar para ninguém. Ele vai agir na causa do seu problema. Ele vai agir no foco aonde necessita. Ele vai trazer paz. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai enxugar todo o pranto. Ele vai trazer alegria. Ele vai abrir a porta. Ele vai enviar a provisão. Ele vai enviar a cura. O seu amigo não vai poder fazer nada disso. Somente Deus. Somente Ele. Ore, reflita. E se ainda assim você ficar em dúvida, peça conselhos a homens e mulheres de Deus. Depois, se você fizer tudo isso, aí sim, tome a decisão. E cuidado com os sentimentos. Nunca tome uma decisão baseada em sentimentos. Tome a decisão baseada no que o Espírito Santo de Deus falar para você. E aqui eu faço uma pausa, uma vírgula. Para o Espírito Santo de Deus falar com você, não precisa procurar profeta, não precisa ficar procurando lá fora. É dentro da sua casa que Ele vai falar. É aqui, ó, na palavra. É no louvor que você está escutando, é na oração que você dobrou o seu joelho. Não tem profecia melhor do que essa. Sabe por quê? Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas quem o segue acabará encontrando a morte. Muitas vezes aquilo que você acha que é bom vai te levar à morte. Nem tudo que parece ser bom é bom de fato. Nem tudo. Agora, se você procurar na fonte original, no manual de instrução, que é a palavra de Deus, essa não falha, essa não te desampara, essa não vai te dar instrução errada. Sabe quando você pega uma rota pelo Waze, sabe? O Google Maps ou Waze, você vai seguindo, vire à direita, vire à esquerda, vire não sei aonde. Aí você chega, ué, não é aqui. Não é esse lugar, não é essa rua, não é esse número. Se você seguir conselhos de homens, vai acontecer isso na sua vida. Você vai chegar a lugares que não era para você chegar. Mas aquele que segue o GPS de Deus, você pode até ter que recalcular a sua rota, né? Quando você entra numa rua errada, o Waze manda você ele recalcula a rota e te manda de novo para outro lugar. A Bíblia vai fazer isso muitas vezes na sua vida. Recalcular a sua rota, falar: filho, não é para cá que você tem que ir, você está indo para cá, mas a rua que você tem que pegar é essa aqui, ó. E aí você obedece, você vai, e aí você vai chegar no lugar que Deus prometeu. Porque essa palavra não falha em instrução, ela é viva e eficaz. Confie na palavra. Porque a palavra também nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. O que o meu Deus falar, eu creio. Não devemos confiar no homem, em conselhos de homens muitas vezes,
são errôneos, são falhos. Mas o conselho de Deus, esse jamais falha. Então não tome decisões baseadas em sentimentos, baseadas no que você acha. Mas tome decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que trarão vida para a sua casa e para a sua descendência, para a sua geração. Ele te convida nessa noite. Ele te convida e Ele te diz: eu te dou coragem, eu te dou espírito de poder, espírito de ousadia, para você pisar na cabeça da serpente, para você fazer a diferença nessa geração, para você deixar um legado para as próximas gerações. Essa semana não foi até ontem, eu fiquei assim, muito feliz. Todos eles sabem que eu faço um momento com Deus, né, lá na Unifunec, em Santa Fé, na FATEC, Jales, e estou orando a Deus para preparar, para eu fazer também na Universidade do Brasil, e na Unijales já tem lá um ponto de pregação. E ontem ali naquele chá de mulheres, eu conheço, né, uma das meninas, e uma das mocinhas que estava lá, falou assim: ai pastora, no início do ano eu vou começar a estudar, e aí eu vou lá, tá? No momento com Deus, que eu vejo na internet, eu vejo que você posta lá na universidade, na Unifunec, vocês orando, vocês louvando, eu não vejo a hora de começar as aulas para poder ir também. Falei, glória a Deus, é um legado, porque nesse semestre nem sou eu que estou fazendo, porque minha aula é de quarta, eles fazem de sexta, e de sexta eu não estou lá. Mas tem um grupo de jovens que não parou, que continuou o legado, mesmo eu não estando lá. Eles estão fazendo, eles continuaram. Mas porque eu não tive medo? A princípio eu até fiquei assim, um pouquinho, mas eu fui, falei com o reitor, pedi autorização, pedi uma sala, onde que a gente pode louvar o Senhor, onde a gente pode falar da palavra de Deus aqui dentro. E ele autorizou. E nós começamos. Eu poderia ter me acovardado, ai não, mas dentro da faculdade, que vão pensar de mim, que vão falar de mim. Estou nem aí, que vão falar. Não importa, é o que o nome de Deus prevaleça. Esses dias até um pastor que veio de São Paulo, ele é daquela igreja Bola de Neve, em São Paulo, e eles estão agora em Santa Fé do Sul. Não sei como. Ele entrou no Instagram lá desse momento com Deus. E aí ele me chamou para perguntar, né? Como que a gente fazia, que ele também queria ter ali um momento, né, com os jovens ali da faculdade, porque os jovens estão precisando de palavra. Olha aí, a gente não tem noção e nem dimensão do que Deus faz, até onde vai a palavra que Ele nos deu. A gente não tem dimensão. E nem sou eu mais que estou lá, são esse grupo de jovens. Eles fazem de sexta, eu estou lá de quarta. A mesma coisa na FATEC. Esse primeiro semestre, até agora, eu estava fora, porque eu tenho que esperar 6 meses para poder voltar ao processo seletivo. E eu volto agora. Aliás, voltei terça-feira. Lá, o momento com Deus é de quinta. E de janeiro até agora, estamos em novembro. Aqueles jovens não pararam. Aqueles jovens continuaram, levantando outros jovens. E eu acompanho eles, porque eu estou no grupo do WhatsApp, eu estou ali, eu vejo o Instagram, e eles louvam, e eles evangelizam, e eles oram pelos outros jovens. Eu não estava mais lá, mas o legado continuou, a palavra continua sendo levada. A palavra do Senhor continua trabalhando no coração daqueles jovens que precisam tanto. Porque dentro das faculdades, amados, tem muita gente destruída. Tem muita gente que passou muitos problemas, né, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o parente, com abandono, com tudo que você pensar. Estão ali destruídos. Teve um dia que uma menina me quebrou o meio. Porque a hora que acabou o louvor, nós oramos, e acabou o momento com Deus, ela olhou para mim, ela falou: eu posso te dar um abraço? E eu abracei ela assim, ela chorou.
Porque é isso que eles precisam. De um abraço. Que muitas vezes eles não recebem dentro de casa. E ela chorou e eu chorei junto, porque eu sou chorona. Mas eles precisam disso. E a palavra do Senhor está sendo pregada. Comigo ou sem a minha presença. Porque Deus, como o pastor Edinho falou aqui, se nós não estivermos, como a Edna falou, se nós não estivermos, Deus levanta outro. A palavra dele, a obra dele não para. Se nós não clamarmos, quem vai clamar? As pedras clamarão. Deus usou até uma jumenta para falar com o Balaão. Se você não fizer, Deus levanta outro. Não tem problema. Então vamos nos levantar. Vamos nos unir. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos tomar decisões com base no que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. E certamente o nosso caminho será um caminho de paz, de prosperidade, de graça. O nome do Senhor vai ser exaltado através da sua vida. A sua geração vai ser abençoada. Aonde eles colocarem a mão deles será abençoado. Onde eles colocarem os pés, Deus dará por herança. Como é lindo ver o que o Senhor faz na vida dos nossos filhos. Deus tem feito na vida dos seus filhos. Deus tem cuidado. E Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai fazer na vida dos seus filhos. Você precisa sair desse lugar, da zona de conforto. Você precisa se mexer para Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Sabe aquela palavra que o pastor do Vinícius ministrou aqui? No dia do aniversário da igreja? Onde está o seu eis-me aqui? Essa palavra também me quebrou. Cadê? Quando você levantou sua mão e falou, Senhor, eis-me aqui. Sabe quando as irmãs louvaram? Lembra? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus. Envia-me. Cadê? Cadê esse eis-me aqui? Onde que ele ficou? Onde que você guardou? Onde que você engavetou? É isso que Ele nos fala nessa noite. Vem. As decisões que você tomar, baseado em mim, baseado na minha palavra, tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Pode parecer impossível para você, mas para mim é possível, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que não tem jeito, Ele faz. A porta que não tem, Ele abre. Se você falar, Senhor, eis-me aqui. Ele disse até quando eu me lembro de cada palavra que Ele disse. Cuidado com o seu eis-me aqui. Porque a hora que você fala, eis-me aqui, coisas doidas vão acontecer. E realmente acontece. Eu sou prova viva disso. Quando você diz, eis-me aqui, esteja preparado. Porque Ele vai fazer coisas que você nem imagina. E aí você vai precisar dessa coragem. Você vai precisar do espírito de ousadia. Você vai precisar estar com a farda. Você vai precisar estar com a sua espada. Não celular, tá? Eu peguei só para simbolizar. Você vai precisar estar com a sua espada. Você vai precisar estar pronto. O seu eis-me aqui. O pronto que eu digo, gente, não é pronto de capacitado. Porque Deus não escolhe ninguém capacitado. Os discípulos estavam fazendo o quê? Pescando. O outro estava arando a terra. O outro estava... Todos eles estavam trabalhando. Era tudo homem simples, homem de lidar, da lida. Ele escolheu doutores da lei. Ele escolheu pessoas simples para seguir a Ele. É você mesmo que Ele escolheu. Pessoas simples, na sua simplicidade, do seu jeitinho. Com aquilo que você sabe, do jeito que você sabe. Para fazer. Ele te escolheu assim, do jeito que você é. Então não vai adianta falar, eu não sei.
não posso, eu não consigo. Eu também nunca soube. Eu sou meio doida, né? Vai lá, faz. Sempre, o microfone sempre parava na minha mão, não sei por quê. Na escola, nos grupos, na apresentação, eu estava lá, a gente discutindo o trabalho, aí me empurrava. Vai você! Para apresentar era sempre eu. Sempre me jogava lá na linha de fogo. Eu não era habilitada. Mas foi Deus que capacitou. Se eu tenho alguma coisa assim, se eu sei fazer alguma coisa, que eu não sou nada. Mas se eu sei fazer alguma coisa hoje, é porque Deus me capacitou, porque eu não sou nada, sou pó. Eu não sou nada. Não sou nada. Mas Ele nos capacita. E Ele nos coloca em lugares para provar que Ele é Deus. Eu não fiz doutorado. Eu fiz só a graduação, né? Faculdade, especialização. O mestrado eu nem terminei, que falta defender a tese. Mas os meus alunos me chamam de doutora. Eu acho bem engraçado. E eles vêm com respeito. Doutora, hoje eu acho tão assim, engraçado, eu não consigo me acostumar. Mas eles me chamam. Mas não é para mim agradecer. Porque eu nem, para mim, mas é para honrar o nome do Senhor, porque Ele coloca onde Ele quer, é Ele que faz, é Ele que te tira do pó, é Ele que tirou lá José da prisão, tirou do poço, levou para a casa de Potifar, depois levou para a prisão e depois levou para o castelo, para o governo. É o mesmo Deus, gente, Ele não mudou. Ele não mudou. E nós que mudamos. Então não se esqueça, não se ache o menor, porque é o menor que Ele escolhe. Olha o nome da pastora Edith. É o menor que Ele escolhe. Os irmãos de Davi eram tudo grandão, bonitão, fartão. Deus escolheu quem? Fraquinho, franzininho, pequenininho. Davi. Então não se ache pequeno, porque Deus quer você. Deus quer os fraquinhos mesmo. Ele quer os pequenininhos que ninguém vê, que ninguém dá nada. E é esse que Ele faz grande, porque Ele é o Deus dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Toda vez, eu vou compartilhar com vocês. Eu achei tão legal esse mapa mental. Eu vou compartilhar com vocês na igreja. Guarde. No momento que você estiver num momento difícil, olha para ele. Lembra? Se você até quiser imprimir, guarde na sua Bíblia. Porque Deus é assim. Ele faz do jeito que Ele quer. É até o que o pastor lá do Vinícius escreveu hoje. Deus não é um Deus de monotonia. Deus faz coisas